Ouvinte da Rádio Noroeste e demais dessa rede, o que aconteceu ontem em Brasília é algo espantoso, porque veja o seguinte, se você não leu, eu sugiro que leia um livro chamado Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. É um livro muito bom, uma história muito bem escrita, o cara é muito bom. E o que é que ele fala? Qual a história? É um cara que foi morto quando todo mundo sabia que ele ia ser morto. E mesmo assim ele foi morto. Então, o que aconteceu ontem em Brasília foi algo assim, a crônica de um terrorismo anunciado. Porque todos ou quase todos sabiam o que iria acontecer e deixaram acontecer. Veja o seguinte, já foi dito que o quartel-general do Exército em Brasília era ou é ainda uma incubadora de terroristas. E permaneceu lá. Saiu de lá o grupo que foi fazer terrorismo lá na Esplanada dos Mistérios, aqui em Brasília. Saiu de lá, de frente do Exército, a 10 metros do Exército, e tem uma placa dizendo área de segurança, é antiga. E os caras estão instalados lá, recebem comida, bebida, grana para ficar instalado, para praticar golpes, e o Exército aceitou. Então o Exército brasileiro, se não é cúmplice, é suspeito de cumplicidade com esses atos. O comandante do Exército brasileiro tem que ser submetido a uma cariação à justiça. Começa por aí. Porque se ele não sabia, ou é burro, e burro ele não é, ou é incompetente, e eu não sei se ele é incompetente. Porque o Exército tem serviço de segurança, de inteligência, sim, a palavra é essa, inteligência, que deveria atuar para saber o que queria essa gente instalada na frente do QG do Exército em Brasília. Se não sabe disso, tem que ser expulso do Exército por burrice, por ignorância. E se sabe disso, tem que ser submetido à justiça por cumplicidade. E se a inteligência do Exército não atuou, alguém tem que ser preso por prevaricação ou por incompetência. Prevaricação é quando você sabe de um crime para ser cometido, um agente público, e deixa acontecer. Esse é o primeiro suspeito, o primeiro envolvido, o Exército Brasileiro, o tal do glorioso Exército Brasileiro que gerou, entre outros, o Pazuello, que deixou que morresse tanta gente na epidemia. Esse é um. A outra coisa a observar, antes de falar dos outros envolvidos, que o presidente Jair Bolsonaro deixou uma herança para o Brasil. Ele deixou o terrorismo. Aqui não tinha terrorismo, agora tem. É o legado dele. E não é aquela coisa de um bando de idiotas ir lá para saquear. Não, essa coisa foi planejada. Por isso que eu estou dizendo que todo mundo sabia. Sabe? O Ibanez, que é o chefe da polícia, o governador do Distrito Federal, pediu desculpas a Lula. E poupe, cara, não tem que pedir desculpa. Você tem que ir para a cadeia, tem que perder o mandato. Porque a polícia de Brasília, que é a mais bem paga do país, ficou quietinha enquanto os caras destruíam tudo. E a polícia sabia disso. A polícia acompanhou os criminosos, ela fez um cortejo até o local e depois disse algo assim: agora é por conta de vocês, destruam o que for para destruir. Foi algo assim, eu não posso assegurar que foi dito, agora é por conta de vocês, mas a polícia se omitiu. Isso é crime também. O Ibanez, ele como chefe do executivo, ele tinha poder, ele sabia, ele tinha que saber que a polícia não ia fazer nada. E foi por isso que o Alexandre de Moraes disse: Ibanez está fora por 90 dias, 30 meses. Ou melhor, 3 meses fora, sabe? O Flávio Dino, ministro da Justiça, ele disse: só soube que as forças eram poucas pela manhã através da imprensa. Me poupe, ministro. Você está num governo novo que todo dia está sendo anunciado que vai ter uma agressão e você diz em público que soube que era pouca a segurança pela imprensa.
coisa vergonhosa, ridículo. Sabe por quê? Como ministro, você tem acesso à segurança, você tem a Polícia Federal para falar da inteligência, sabe? Você tem a polícia para dizer, olha, Polícia Federal para dizer, olha, negócio está feio, não deixa. E você soube pela imprensa que o negócio estava feio. Pior, o Flávio Dino, questionado ontem sobre a omissão do Ibanez, ele disse, eu não creio que houve má fé, houve apenas um descuido ou alguém que não obedeceu ordem. Ministro, acorda, cara, não é hora de fazer política. A gente tem a democracia, a gente tem um governo sendo atacado, literalmente atacado, grosseiramente atacado, é terrorismo, sabe? E você ainda quer livrar a cara do Ibanez? O governador do Distrito Federal, um cara que chegou a pedir desculpa, ele pediu desculpa pelo quê? Por o seu inferior subalterno ter errado ou porque ele fez isso? Então, Lula está muito mal de ministro da Justiça, porque a coisa é muito séria. E parece que ele está querendo fazer uma política. Como também Lula está muito mal. Outra figura é o ministro da Defesa, que, como, em tese, é o responsável pelas 3 Forças Armadas, sabe? E aí ele falou para a repórter da CBN que de manhã cedo passou lá num carro com chapa fria e vidros escuros, disfarçado para ninguém saber, e notou os movimentos estranhos. Ministro, isso não é seu papel, ser espião ou infiltrado. Não é seu papel, sabe? Não é seu papel. Seu papel é chamar o comandante do Exército, Marinha Aeronáutica e dizer, acaba com essa porra desse acampamento agora. E não fez isso. Aliás, consta pela imprensa que 2 vezes foi tentado tirar esses terroristas da porta do Exército e o Exército não deixou. Eu vi essa informação. Quer dizer que o Exército foi cúmplice de terroristas instalados na sua porta. Esses caras têm que ir, eu ia dizer para cadeia, mas se for isso é para cadeia mesmo, é crime. Olha, eu mandei, usando a lei de acesso à informação, perguntas para o comandante do Exército. Eu disse, tem pessoas instaladas aí e de acordo com a lei tal, citei a lei bonitinha, isso é crime. O que vocês fizeram? Puniram? Eles não responderam, mandaram uma nota que tinham mandado para a imprensa. É ilegal, os caras não respeitam nem a lei. O Exército não respeita a lei. Eu tenho essa prova. Eu reclamei, eles vão responder nunca. Então, vamos lá continuar com os responsáveis. Já falei 3, né? O Exército, o Ibanez, a Polícia Militar do Distrito Federal, o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, sabe? O ministro da Justiça, eu acho que ele foi incompetente. O ministro da Defesa foi mais do que incompetente, foi negligente. Então não são 3, são 5. Né? Mas tem mais. E o cara que gerou isso para o Brasil, que deixou o terrorismo? O Jair Bolsonaro. Até quando? Ele fugiu para os Estados Unidos. Né? Ele vai ficar lá até quando? Tirou férias. Foi em avião da FAB, inclusive. Eu perguntei. Quero ver se vão me responder. O cara tirou férias, foi passear usando o avião da FAB? Pode? Eu perguntei, tem uma lei, uma norma que estabelece isso? Não sei se vão responder. Sabe? E, finalmente, esse terrorismo nosso é tão sacana, porque lá fora acontecem atos terroristas, mas os terroristas fazem isso escondido. Aqui não, eles fazem escancaradamente, sabe? No dia da posse, aliás, da diplomação de Lula, os caras saíram na rua quebrando tudo e a polícia ficou olhando. Não fez nada. Então já tinha anunciado. O cara da CBN, o comentarista, falou bem. Houve um ensaio técnico, deu certo, porque ninguém é preso, e agora fizeram para valer. Sabe? E a luz do dia, às claras, ninguém faz nada escondido, porque o terrorismo do Brasil tem o apoio das forças militares. O Paulo Pimenta, eu falei da última vez, disse, se acontecer alguma coisa, o Exército Brasileiro é responsável. Aconteceu. E agora? Vamos mandar esses comandantes embora ou não vamos? Vamos continuar fazendo terrorismo ou a gente vai mandar embora, tirar esses caras? Né? Como é que vai ser feito?
Como é que vai encarar essa... Porque esses comandantes são espertos. Eles não assumem, eles botam a tropa na frente. Aí é muito fácil, né? Para enfrentar esses caras, eles se armam, botam bazuca, canhão. Agora, a lei diz que eles cometeram um crime. Mas eles seguem a lei? Então é isso, era o meu informe de Brasília, a minha opinião sobre o ocorrido, e eu espero que Lula seja duro. Esses dois ministros dele já mostraram que não merecem a confiança da sociedade. O ministro da Defesa, o José Múcio, e o ministro da Justiça. A gente precisa de pessoas duras, porque se trata de terrorismo à luz do dia. À luz do dia, não é terrorismo escondido. Os caras saem à luz do dia, fantasia-se de patriota, idiota, e vai lá. E não aconteceu nada. Não, aconteceu, eles agora estão sendo presos. Peraí, cadê o serviço de inteligência que não previu, não se infiltrou e não pegou antes dessas pessoas? Deixaram a quebradeira, porque eles queriam era isso. Eles queriam quebrar os três símbolos do poder, da República, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Quebraram as claras, filmado tudo. Os caras fizeram um selfie junto da polícia para mostrar que era tudo amiguinho. E a polícia mostra uma conversinha legal com eles. Que é isso? Sabe? Não se trata de democracia, de quebrar a democracia. Se trata de forças policiais, militares, que, alimentadas por empresários, inclusive bandidos, terroristas, estão aí na rua defendendo essas figuras terroristas. Depois eu falo da imprensa.